Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando e vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Hoje nós vamos ver o capítulo 8, que vocês também já devem ter feito, mas a gente faz uma revisãozinha antes. Capítulo 8, ele fala pra gente da farmacologia e saúde. Esse capítulo, ele começa dizendo pra gente aí o que é a etnobotânica. A etnobotânica é a ciência que faz o registro dos conhecimentos tradicionais sobre o uso de plantas na cura de determinadas doenças, por exemplo. Sem esse registro, existe o risco da perda desses conhecimentos que demorou muito tempo para ser formado aí por populações étnicas. Ou seja, quem utiliza bastante esse tipo de conhecimento são os índios. Então, cortou a pele ou tá com febre, eles buscam sempre as plantas, fazer aquele remédio chamado de medicinal para trazer a cura da doença ou melhorar ali os sintomas. Na indústria farmacêutica, os cientistas estudam as diversas plantas com potenciais medicinais. Nelas vão conter substâncias químicas que são capazes de alterar as funções do nosso corpo de maneira terapêutica. E essas substâncias existentes aí nessas plantas, elas são chamadas de princípios ativos, que vão, então, como eu falei anteriormente, melhorar os sintomas de uma determinada doença ou curar essa doença, combatê-la de fato. Eu trago aqui para vocês 3 exemplos. O gengibre, que é um tipo de caule subterrâneo, e ele é estudado porque ele apresenta potencial para substâncias anti-inflamatórias. Então, por exemplo, os mais antigos dizem que se você tem dor de garganta, você mastiga um pouquinho de gengibre, um pedacinho bem pequenininho, porque ele é muito forte, ele vai ajudar aí na sua inflamação, a diminuir a sua dor de garganta. A canela, aqui a gente tem um pedaço de canela em pau. Então, a canela, ela é obtida a partir da casca do tronco de uma família de árvores encontradas na região tropical e ela é estudada porque ela apresenta potencial para substâncias que podem ajudar contra os gases e a má digestão. O óleo extraído dessas plantas age contra vários micro-organismos e fungos. Então, ela pode ser utilizada para mais de uma coisa. Já aqui na terceira imagem, a gente tem o fruto do guaraná. Para quem nunca viu, é esse. E o guaraná, o fruto, ele apresenta substâncias com propriedades estimulantes. Então, por exemplo, existem aí algumas substâncias que são vendidas, como, por exemplo, o pó de guaraná. Então, uma pessoa acorda um dia aí mais cansado e fala, hoje vou tomar um pó de guaraná. Por quê? Ele tem propriedades que vão estimular, manter a pessoa mais acordada, mais ativa. Isso não significa que é para você ficar tomando ele diariamente, não é isso? Depois entramos nos tipos de drogas. As drogas elas podem ser classificadas de 2 maneiras diferentes. Lícitas, quando elas são permitidas por lei, como por exemplo, bebidas alcoólicas, remédios e cigarros, ou ilícitas, aquelas que não são permitidas por lei, como a maconha, cocaína, crack, etc. Tudo que não for permitido por lei significa que é ilícita. Aqui a gente tem a imagem de medicamentos. Então, os medicamentos, eles são permitidos por lei, porém a gente não pode comprar qualquer tipo de medicamento. Vai depender sempre da receita médica. Tem medicamento que sem receita você não compra, outros sem receita você consegue comprar tranquilamente. As drogas elas ainda podem ser naturais quando elas são encontradas principalmente nas plantas, como a maconha, ou elas podem ser drogas chamadas de sintéticas, quando elas são produzidas em laboratório, como êxtase ou anabolizantes. As drogas elas podem conter substâncias psicoativas que vão atuar no nosso sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro. E dependendo do tipo de alteração no grau de consciência ou nas alterações físicas e emocionais que produzem as drogas psicoativas, elas vão ser classificadas em drogas estimulantes, que têm como principal efeito biológico a aceleração da atividade do sistema nervoso, tendo como consequência o crescimento do estado de vigília e os níveis de adrenalina no sangue. Ou seja, a pessoa ela fica aí mais rápida, mais nativa, assim, mas de uma forma ruim às vezes. Como, por exemplo, a cocaína, o crack e a cafeína.
Cocaína e crack, drogas ilícitas, e a cafeína, ela é encontrada em algumas substâncias que são lícitas, como, por exemplo, o café e a Coca-Cola. Tem aí alguns níveis de cafeína. Isso tudo é em excesso, né, gente? Que vai causar aí o estímulo de maneira aí no nosso sistema nervoso central da cafeína. Tem as drogas depressoras, que têm como efeito principal a diminuição da atividade do sistema nervoso, podendo levar a delírios. Podem incluir drogas que são injetáveis, ingeríveis ou inaláveis, como o álcool, os solventes, a heroína, cola de sapateiro. E existem também substâncias lícitas, que são usadas na nossa medicina, como, por exemplo, remédios que são ansiolíticos, analgésicos e os próprios anestésicos. Todas elas são chamadas de drogas depressoras. Não é porque o remédio às vezes cura sua dor de cabeça que ele não é uma droga. No entanto, a farmácia, ela é chamada de drogaria. Significa que lá vendem drogas, todas lícitas, ou seja, que são permitidas por lei. Finalizando, nós temos aí as drogas alucinógenas. Elas alteram a percepção da realidade na nossa volta, pois elas vão causar alterações em quase todos os sentidos, incluindo ilusões auditivas e visuais, ou seja, a gente começa a ver coisas. O uso dessas substâncias podem acarretar problemas psicológicos e mentais, principalmente aos usuários que tenham doenças como a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que vai já afetar o sistema nervoso central e com o uso desse tipo de droga, como por exemplo o LSD e o êxtase, ela vai ficar pior ainda, com mais alucinações. Tanto as drogas lícitas como as ilícitas, elas vão oferecer risco à nossa saúde e elas podem causar dependência. Mesmo aquela droga que é permitida por lei? Sim. A gente tem como exemplo o álcool. O álcool é uma droga permitida por lei, seja cerveja, seja pinga, qualquer tipo de bebida alcoólica. E nós temos pessoas doentes por conta desse vício. É aí o famoso alcoolismo. Então, a pessoa alcoólatra, ela é uma pessoa doente. Significa que ela faz o uso dessa droga, que é permitida por lei, de maneira aí errônea. Ela já é um dependente químico. Nós temos aí medicamentos que têm tarjas. Por exemplo, aí um medicamento tarja preta. Eu não consigo chegar na farmácia e comprar um medicamento desse, como, por exemplo, um antidepressivo. Eu preciso de uma receita. Sem a receita, eu não consigo comprar esse medicamento. Por isso, os medicamentos, eles são aí definidos por tarjas. E aí vai indicar se ele precisa de uma receita ou não para a gente fazer a utilização dele. Tudo bem? Então, vamos aí para os exercícios. Página 193, exercício 2 e 3, 194, exercício 6 e 195 toda. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima. Beijo!